E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e segura que lá vem pedrada. Coloca o capacete. Que lá vem pedrada. Cara, eu tava muito na dúvida do que eu ia fazer, se eu ia dizer de qual livro eu tava falando ou não. Mas eu decidi fazer um suspensezinho aí na miniatura, no título do vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo quando ele tá saindo, que eu quero captar a atenção da maior quantidade de pessoas possível. Porque assim, sempre né, a galera vê um vídeo de algum livro, resenha e tal, a pessoa fica muito reticente. E eu preciso que vocês ouçam eu falar desse livro. Eu preciso que vocês pensem, cogitem a possibilidade de ler esse livro. Que eu acho que... Meu Deus. Mas antes de eu te dizer de qual livro que eu tô falando, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, dar um gostei no vídeo, entra no nosso canal do Telegram, tá chegando aí a Prime Day, um dos melhores momentos de promoção do ano, depois da Black Friday. Aliás, ano passado a gente vendeu mais na Prime Day do que na Black Friday, então não deixe de entrar no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer aquela cobertura maravilhosa, o Rodolfo vai fazer aquele monte de coisa, vai ter live, vai ter um monte de coisa, então fica ligado no nosso Telegram que a gente vai contar tudo por lá e se prepara pra comprar livro com promoção. E não só livro, Prime Day é o site todo da Amazon. Me siga nas redes sociais também que eu tô em todas elas. Bom, eu tô fazendo esse vídeo sem nenhum tipo de roteiro, tá? Embora tenha muitas coisas na minha cabeça que eu quero falar sobre esse livro e eu quero pontuar várias paradas, várias reflexões. Eu acho que vai ser um vídeo bem reflexivo, porque esse livro e essa autora, eu acho que pouquíssimas vezes eu consegui ver alguém narrar histórias tão realistas, personagens tão reais, tantas discussões muito importantes da gente fazer. É o segundo livro dessa autora que eu leio. O primeiro, eu acho que eu já fiz um vídeo que eu gostei muito de fazer e que eu acho que trouxe muitos assuntos desses pra gente falar. E eu espero que esse segundo livro tenha tanta repercussão quanto o primeiro teve, porque o primeiro foi um grande hit, bombou muito aí no mundo todo praticamente. E eu espero que esse entregue também. Sem mais delongas, o primeiro livro dessa autora que eu li e tem vídeo aqui no canal se chama Cleopatra and Frankenstein, da Coco Mellors. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que veja. Vou pedir pro Rodolfo deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você entrar lá e ver. É muito bom, não tem spoiler. Esse vídeo também não vai ter, tá? Pode ficar tranquilo. E agora o novo lançamento dela se chama As Irmãs Blue. Esse é o segundo livro da Coco Mellors, tá? Então ela só tem esses dois livros na vida e eu já amo os dois. Já adianto que amei os dois. E eu, inclusive, amando o jogo das capas e tal pra, né, deixar elas com uma unidade. Eu odeio que a câmera fica corrigindo a iluminação. Que ódio! Mas enfim, eu vou tentar fazer uma sinopse aqui pra vocês desse livro que seja mais interessante do que tá escrito aqui, atrás dele ou na frente, mas também sem entregar muito spoiler, sem dizer muita coisa. Bom, As Irmãs Blue, ele é um drama familiar. Já sabe que daí já me conquistou, né? Ele conta a história dessas meninas, que o sobrenome delas é Blue, né? Ou Azul. São 4 irmãs. A gente tem a Avery, que é a irmã mais velha. Depois a gente tem a Bonnie, a Nikki e a Lucky. O ponto que eu acho que é toda a questão desse livro e desse vídeo é que a Nikki, que é essa terceira filha, ela já morreu. E o livro começa quando já se passou um ano após essa morte. E todas elas estão tendo que lidar com essa situação, né? Elas todas moravam em Nova York. A Coco Mellors, a autora, acho que ela é muito nova-iorquina, até porque Cleopatra e Frankenstein é muito sobre Nova York, né? Mas nesse momento, quando a Nikki morre, as irmãs acabam meio que indo cada uma pra um lado. Outra coisa importante também de frisar é que elas têm na faixa dos seus 25 até uns 33, se eu não me engano é por aí, mais ou menos, de idade que elas têm. Entre seus 20 e muitos e seus 30 e poucos, a idade delas, né, de diferença. Quando a Nikki morre, a Avery, que é a irmã mais velha, ela já tá morando na Inglaterra. A Bonnie, que é a segunda irmã mais velha, ela vai morar em Los Angeles. E a Lucky, ela vai morar em Paris. Explicando um pouco quem são essas pessoas. A Avery, que é a filha mais velha, ela fez muito um papel de mãe dessas meninas, né? Os pais delas, eles são bem complicados. O pai delas tem muito problema com álcool. A mãe dela a gente vai entendendo um pouco melhor quem é essa mãe, mais pro final do livro e tal, então não vou entrar em muito detalhe. E a Avery, ela acabou ocupando esse lugar de cuidar muito das irmãs, né? Meio que a vida toda, não só quando elas eram pequenas, mas mesmo depois de adultas. A Avery é uma advogada de sucesso, etc. E a Avery, ela é lésbica. Ela é casada com uma mulher que foi psicóloga dela, inclusive. Ela era terapeuta dela e elas acabaram tendo um romance e elas estão juntas há alguns anos morando na Inglaterra, até porque essa psicóloga é inglesa. A Bonnie é uma menina que luta boxe. Ela passou meio que a vida toda dela, os últimos 15 anos da vida dela, ela passou lutando boxe. Ela tem um treinador e quando a menina morre, ela acaba abandonando o boxe e vai pra Los Angeles trabalhar como segurança de uma boate. E a Lucky, que é a mais nova, né, ela é modelo. Ela, desde muito jovem, ela foi descoberta como modelo e ela trabalha meio que viajando o mundo, né, fazendo muitas campanhas, inclusive ganhando bem. A Nikki, que é a menina que morreu,
morreu, ela era uma professora de seus 30 anos de idade, ou próximo disso. Só que a Nick, ela tinha um problema. Que, como a sinopse do livro não diz, eu não vou dizer também pra não ser um spoiler, mas ela tinha um problema, uma questão que foi acarretando em outros problemas que fizeram com que ela viesse a morrer, né, a falecer. E aí, depois dessa morte, passa-se um ano, tá todo mundo ainda com a cabeça muito prejudicada desde a morte da Nick. Elas eram muito próximas, assim, eram 4 meninas extremamente apegadas, que se apoiavam, que se ajudavam, que brigavam, que tinham mais contato com uma, menos com a outra, mais pirimba com a outra, mais com a outra, que se davam melhor com o pai, que se davam melhor com a mãe, que não se dava bem com nenhum dos dois, enfim. E tem todas essas dinâmicas familiares aí que eu amo ler. E aí os pais delas decidem que eles vão vender o apartamento de Nova York, onde elas foram criadas, um apartamento super pequeno, que moravam 6 pessoas, e elas estão nesse momento de, ai, não sei o que fazer, nostalgia, né, as coisas da Nick, né, que morreu tão lá ainda, a nossa história tá toda lá. Será que a gente quer abrir mão desse lugar? Não quer? E elas vão acabar se reencontrando pra, primeiro, entender como vai ser a nova dinâmica familiar agora que elas não são mais um quarteto. E segundo, pra decidir o que elas vão fazer dali pra frente, sabe? Mas a gente vai perceber que elas têm um problema. Que é um problema que meio que foi passando de pai pras filhas. Elas têm um problema de vício. Elas são viciadas em coisas. Varia um pouco o que é, se é droga, se é álcool, etc. Mas elas têm um comportamento muito destrutivo. Elas sempre tiveram esse comportamento e elas estão tentando lidar com esse tipo de situação, cada uma à sua maneira e cada uma com as suas peculiaridades, né? A gente tem que lembrar que uma delas é modelo, é mais jovem, ela vive viajando, ela vive em festa, ela vive em lugares onde as pessoas usam muita droga, então é uma situação um pouco mais complexa. Dito isso, já feita essa sinopse aqui, como eu já falei, esse é um livro de drama familiar. E pra mim, esse é o melhor livro que eu já li sobre relacionamento de irmãos. E pra mim é super interessante, eu adoro ler esse tipo de história com essa dinâmica, porque eu sou filho único. Meu pai tem outras 2 filhas, mas eu não cresci com elas. A gente tem um certo contato, mas não tanto assim, a gente não é tão próximo. Então, sempre tive uma sensação muito de sozinho, né? De não ter muito com quem contar, né? Do tipo, se minha mãe um dia precisar, provavelmente vai, né? De mim pra alguma coisa, só tem eu não tenho como dividir essa responsabilidade com mais ninguém. Ao mesmo tempo, eu penso que quando eu for mais velho, né, eu tiver 60, 70 anos, sei lá, de idade, 50, eu não tenho essa pessoa que ela tem essa conexão com você de sangue e de convívio da vida toda, que não é uma relação de amizade. É uma parada que, tipo assim, independente do que aconteça, vocês acabam meio que voltando um pro outro. É lógico, existem relações de irmãos que acabam pra sempre. Eu conheço pessoas muito próximos de mim que têm 0 relação com irmãos e que, inclusive, gostariam de manter assim pro resto da vida. Mas eu acho que normalmente não é bem assim. E eu falo muito até pela minha relação com a minha mãe, né? Tipo, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito assim. A gente tem uma personalidade muito parecida, então a gente sempre teve muito atrito, mas ao mesmo tempo era isso. O nosso atrito durava meia hora. Então, tipo, a gente tinha uma briga homérica, assim, gigantesca, do prédio inteiro ouvir. Passava meia hora, filho, vamos jantar, não sei o que lá, ou, vamos pedir pizza, e as coisas passavam. E isso se refletiu na minha personalidade até hoje. Eu sou muito assim, eu brigo. Passa um dia, eu já nem lembro porque como começou a briga, eu já nem sei o que rolou. Porque eu sempre, tipo, brigo, aí eu gosto de resolver a briga e acabou. E pra mim, realmente acabou. Lógico, pode ser que alguma coisa no futuro me faça lembrar daquela briga e fale, opa, aquilo ali não foi bem resolvido. Mas eu acho que tem muito essa dinâmica familiar da minha família, que eu acho que, como irmãos, muitas vezes é muito parecida, né? Você briga, e daqui a pouco é como se tivesse passado, as coisas ficaram pra trás. E tem aquela cumplicidade, aquela coisa do tipo, a gente sabe o que a gente passou junto. A gente teve uma criação muito parecida, um lar igual, com família e com tudo igual, com casa igual, com oportunidades iguais. Lógico, ninguém é igual, personalidades são diferentes, estímulos externos que acontecem ao longo da nossa vida vão ser diferentes, a gente não vai ser igual, mas a gente já é mais parecido do que com qualquer outra pessoa, exatamente porque a gente teve uma criação muito próxima, né? A não ser que não seja o caso, que você tenha sido criado longe do seu irmão. E um outro ponto muito importante, é por isso que eu quis falar sobre a questão do vício. A sinopse do livro deixa isso a entender, que existe uma questão relacionada a uso de substâncias num geral. E não só uso de substâncias, eu acho que tem muita coisa que vem junto do comportamento de vício. Tem muito uma coisa de culpa, de autopiedade, de se sentir incapaz, de se sentir preso numa dinâmica que não muda. E eu acho que tudo isso compõe o comportamento de vício. E eu acho que é por isso que eu amo a escrita da Coco Mellors, que é uma coisa que ela
já fez em Cleópatra e Frankenstein, que também fala muito sobre o uso de droga, mas que é explorar o assunto de uma maneira muito mais complexa, assim. Eu acho que o senso comum é de que a droga é uma parada de fraqueza, é uma coisa de tipo, ele não é forte o suficiente pra abandonar, ou ele não foi forte o suficiente pra não entrar, as amizades, as influências, e sempre colocando muito a pessoa como culpada o tempo inteiro, né? E essa culpa que a própria sociedade coloca na pessoa que é viciada é uma coisa que mais afunda ainda no vício, na doença, porque é uma doença, e que mais impossibilita ela sair dali. E tem um ponto nesse livro que é muito bom, que eu até marquei aqui, que eu acho que faz muito uma reflexão sobre isso, que eu fiquei muito pensativo sobre, né? Que tem uma reflexão aqui sobre droga que a pessoa fala assim: eu acho que elas estão tentando, essas pessoas, né, que estão usando droga e tal no rolê, eu acho que elas estão tentando se apaixonar pela vida outra vez. Ele destacou: é isso que eu vejo no clube toda noite. Todo o sexo, a bebida, a cocaína, a merda toda, não se trata de nada disso. São pessoas que perderam o amor pela vida tentando recuperar o jeito como elas se sentiam, sabe? E aí eu falei, caralho, porque assim, tem uma outra reflexão que eu vi recentemente em algum lugar que fala muito sobre como, eu não sei se foi no Divertidamente, mas que fala muito sobre como envelhecer, se tornar adulto e ir amadurecendo e ter 30, ter 40, ter 50, ter 60, muitas vezes vai fazendo com que a gente perca aquelas sensações tão à flor da pele que a gente tinha quando era jovem, né? Muitas vezes, eu já tive essa noia com a minha psicóloga de falar, cara, eu não sei, eu acho que eu tô muito ansioso, eu acho que eu tô muito depressivo, eu não consigo mais sentir o prazer que eu sentia antes, eu me lembro antigamente de quando eu tava numa viagem, de quando eu conquistava alguma coisa, de quando eu tava, sei lá, na praia, de quando eu tava na piscina, como tudo era muito mais intenso pra mim e hoje eu sinto que eu não consigo viver tanto o momento. E ela fala assim, sim, tem ansiedade aí, lógico, mas você sempre viveu com ansiedade, não é de agora, mas também tem uma coisa de amadurecimento. Você já não é mais a mesma pessoa que você era quando você era adolescente. E por que na maioria das vezes as pessoas fanáticas por artistas, por banda, são jovens? Porque o jovem, ele tem ainda essa capacidade de sentir com essa intensidade violenta e que uma coisa que vai conseguir te devolver ou te dar essa sensação de ser jovem de novo é o álcool e é a droga. Que é quando você consegue se conectar porque você tem uma descarga de hormônio tão forte na sua corrente sanguínea e isso confunde o seu cérebro, os seus sentidos, etc., que é como se você voltasse a ser jovem. Então, fez total sentido pra mim essa reflexão de que a droga é, muitas vezes, a necessidade que o ser humano tem de voltar a sentir coisas com essa força, com essa intensidade que a gente perde ao longo da vida mesmo. Por conta de tudo, por conta do capitalismo, por conta do trabalho, por conta das desilusões, das decepções, da falta de dinheiro, enfim, de todos os problemas, né, que o capitalismo e, entre outras coisas, acarretam na nossa vida, né? E é por isso que eu falo que eu acho que a Cocomelons, ela consegue trabalhar a realidade de uma maneira que eu quase nunca vejo num autor que, de novo, gente, o livro dela é zero cult. Você não vai ter dificuldade nenhuma de entender o livro da Cocomelons. Não tem nada extremamente subjetivo, palavras difíceis, nossa, é muito denso. Não, zero. É um livro completamente acessível. Um livro tão acessível quanto Taylor Jenkins Reid, gente. Não criem na cabeça de vocês, porque você olha assim essa capa, né, essas capas dela, com obra de arte, com um quadro e tal. E aí você pode pensar, meu Deus, ela deve ser muito inteligentona. Eu vou ter que ser muito sagaz pra... E não, é extremamente acessível, mas ao mesmo tempo ela te propõe conclusões e conversas e pensamentos e debates e diálogos que você fala, cacete, é incrivelmente simples e ao mesmo tempo muito profundo. Porque eu acho que a vida é exatamente isso. A vida é uma parada muito simples, entre aspas. Tecnicamente era pra ser muito simples, mas o ser humano, por si só, complica as coisas e o sistema em que a gente tá inserido complica mais ainda. E outro ponto muito importante quando a gente tá falando de uma autora que escreve drama familiar muito bem. O que tem num bom drama de família? Briga, barraco, confusão, não é? Gritaria? Gente, desculpa. Eu falei isso em Cleópatra e Frankenstein. Eu tenho quase certeza que eu lembro de falar que em Cleópatra e Frankenstein tem uma cena de DR entre os personagens principais, a Cleo e o Frank, que pra mim, assim, é uma das melhores cenas. Igual a Anatomia de uma Queda, o filme, que eu falo que tem uma cena de DR que é tipo, minha cabeça explodiu. Cleópatra e Frankenstein é a mesma coisa. As Irmãs Blue não tem só uma. Eu posso falar, assim, 3 cenas de barraco que eram... Sabe, assim, começa com uma conversa e a coisa vai escalando e vai escalando. Quem viu a Anatomia de uma Queda sabe o que eu tô falando. A coisa vai escalando. E as pessoas começam a falar coisas que
muitas vezes são verdades, mas que são aquelas verdades que a gente ou não diz, ou a gente tem que escolher a hora e a forma. Não é no calor da hora, não é de qualquer jeito, não é gritando, mas muitas vezes, lógico, as discussões acontecem em todas as famílias, em todas as relações. Atrito acontece em absolutamente todas as relações e muitas vezes a gente não consegue frear a briga antes de chegar nesse lugar. Mas, por exemplo, tem uma discussão aqui, que é o que eu falo da mãe, que eu não posso entrar em muitos detalhes, mas assim, tem uma discussão mais pro final do livro entre uma das personagens, uma das filhas com a mãe, que te dá um prisma sobre essa mãe foda, porque assim, no começo você coloca a mãe num lugar muito clichê de somos filhas abandonadas, somos filhas que tivemos que nos criar sozinhas. E aí depois você vai entender um pouco melhor de onde essa mãe vem. E é assim, lógico, ela tem seus defeitos, como todo mundo. Ela é um ser humano normal. Não é porque ela é uma mãe que ela deixou de ser uma pessoa normal. Que tem medo, que tem segurança, que tem dúvidas, que tem as suas próprias expectativas, né? Do tipo, o que a sociedade exigia dela quando ela era jovem. O que o marido dela exigia dela quando eles eram jovens. Uma outra realidade, uma outra época, um outro momento. E como que os filhos interpretam certas coisas e qual que eram as verdadeiras intenções dos pais, né? E como é importante ter essas conversas com a família de uma maneira mais transparente, mesmo que seja sobre o passado, sabe? Gente, essa conversa delas, eu fiz assim, tipo, várias marcações, eu marcando várias coisas, porque não eram frases de efeito, não é? Eu vou tatuar, mas eram paradas do tipo, cacete, que diálogo realista. Eu conseguia imaginar aquilo acontecendo de verdade. Uma passagenzinha que eu vou ler, não vou dizer quem que falou isso, pra não ser spoiler nem nada. É uma frase, sei lá, 3 frases já. Que é assim, olha pra você ver como a parada é trabalhada realmente por um ângulo que muitas vezes a gente não para pra pensar. Olha que a pessoa está reclamando. Você quis comprar a casa que eu queria. É uma pessoa pro relacionamento pro seu par. Você quis comprar a casa que eu queria. Você insiste em fazer a comida que eu gosto. Você se faz de mártir pra que eu seja um monstro. Você precisa que eu seja má pra que você seja boa. E aí eu falei, olha isso. Tipo assim, você comprou a casa que eu queria, você faz a comida que eu gosto. E de repente isso virou um problema. E de repente isso virou um problema. E é bizarro porque às vezes a gente cai nessas, né? As dinâmicas das relações, principalmente das relações amorosas e relações amorosas mais duradouras, né? Depois de um tempo, depois que já não é mais aquela novidade, onde a rotina entra e muita coisa acontece, a gente às vezes se sente coagido ou se sente prejudicado ou a gente se sente mal por coisas que não deveriam. Por exemplo, eu já fiz isso com o Rafael, de falar assim pra ele: nossa, você, tipo assim, lavou a varanda só pra me sentir mal porque eu não lavei. E aí ele, tipo, não, eu lavei a varanda porque a varanda tava suja e eu me deu aflição de ver a varanda suja. Ou então do tipo assim, o Rafael virar pra mim e falar: você pode levar o lixo lá embaixo? E eu falar: posso. Só que agora não. No meu momento eu levo o lixo lá embaixo. E aí eu tô fazendo alguma coisa, sei lá, tô gravando, tô lendo, vou tomar banho, não sei o quê. E aí quando eu resolvo o que eu tava fazendo e vou fazer o que ele me pediu, ele já fez. E aí eu fico puto, porque a sensação é exatamente essa. Parece que você fez pra que eu me sinta culpado porque não fiz na hora que você pediu. Para de ser doida! E aí isso começa a acrescentar coisas na nossa cabeça do tipo isso: você quer que eu me sinta culpado, você quer sair de bonzão, você quer que pareça que tá tudo, que tipo assim, que eu que não faço o suficiente. E às vezes nem é a intenção da pessoa. Às vezes pode ser. Então, é bizarro porque eu não tô... olha que eu leio muito drama familiar, olha que eu tenho lido muito livro, leio muito romance, etc. Mas quando eu caio nessas paradas aqui que eu falo, gente, isso é muito realidade. E realmente, a gente não vê isso tanto nos livros, tanto nas histórias, assim, mais profundas e mais legais. E é uma parada tão simples. É uma coisa que acontece, eu acho que em quase todo casal. Mas eu acho exatamente isso. Eu acho que a Coco, ela tem um olhar de pegar essas nuances que são tão corriqueiras, que são tão da nossa rotina, que quando um autor XYZ vai escrever um livro de romance e vai ter ali um drama, vai ter uma briga, etc., ele acaba indo atacar nos pontos mais batidos. Eu tô cansado da rotina. Me apaixonei por outra pessoa. Porque você não me dá atenção. E muitas vezes o relacionamento, ele é muito bom, mas são essas pequenas coisinhas que vão se acumulando, e daqui a pouco do nada vira um drama, vira um debate, vira uma situação, vira uma briga. E não só numa relação amorosa, isso pode acontecer também numa relação de irmãos, numa relação de família como um todo, numa relação de trabalho, numa relação de pessoas que moram juntas e não são namorados, né, são só amigos e tal. Não, e uma outra coisa muito interessante também, que é o que eu falo, como a Coco, quando ela cria o personagem dela, ela insere umas coisas que são muito,
é muito interessante, porque é isso, não é clichê. Por exemplo, a mãe delas, que elas têm essa visão de uma mãe que meio afastada, uma mãe que deixou o nosso pai fazer muitas coisas, ou ser babaca com a gente várias vezes e tal. Essa mãe, que elas, de uma certa forma, vilanizam, é uma mãe super contra o patriarcado. Quando essa mãe aparece e fala, etc., ela é super contra, tipo assim, né, porque é o patriarcado, não sei lá. E aí é, tipo, muito interessante de ver que ela é quase aquela, um pouco daquela visão do que a gente fala do esquerdomacho. Ela é a esquerda macha, a esquerda fêmea. Que, tipo, ela tem essa visão, mas ao mesmo tempo, na prática, não é bem assim. Mas ao mesmo tempo tem uma justificativa para as coisas serem do jeito que são. É por isso que eu falo, não são obviedades que a gente tá acostumado a ver num personagem. O que torna ele mais real. Ele não é uma coisa ou outra. Ele é um prisma de coisas. A gente não é só simpático, só trabalhador, só amoroso, só um bom amigo, só ciumento. A gente é um monte de coisa. A gente é tudo isso somado. A gente é o que a gente consegue ser. E tem uma frase aqui nesse livro também, que é uma frase muito importante, que é uma coisa que essa é uma reflexão que eu já faço, e já fiz aqui algumas vezes, eu acho, mas que vou fazer de novo, vou deixar aqui como uma grande mensagem de conclusão desse vídeo. Tem uma hora que é falado assim nesse livro. Você não é tão importante assim. E isso não é num tom de briga. Isso não é num tom de humilhação. Isso é num tom de conselho, de ajuda. Porque, por mais que às vezes isso possa parecer meio pesado, né? De você pensar, nossa, você tá dizendo que eu não sou importante, que eu sou medíocre, que eu sou inferior. Não, é exatamente esse o ponto. A gente não é responsável por tudo que acontece ao nosso redor. A gente não é responsável 100% nem por tudo que acontece com a gente. E é muito importante a gente se relembrar da nossa insignificância. Exatamente pra gente não ter um comportamento arrogante, um comportamento de superioridade, de achar que a gente sabe o que é melhor pra tudo e pra todo mundo, qual é a decisão certa em todos os momentos, que a gente sabe tudo o que todo mundo pensa, tudo o que todo mundo acha, todos os pontos de vista. É muito importante que a gente se valorize, que a gente se priorize, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, embora, obviamente, não passando por cima da felicidade e da saúde dos outros, mas, obviamente, sempre colocando a nossa felicidade, o nosso bem-estar em conta, mas é também tão importante quanto que a gente lembre que a gente é muito pequeno e que a nossa participação no mundo, ela é curta. A gente nasceu, a gente vai morrer, a vida vai continuar acontecendo, o lugar que a gente mora, provavelmente ele vai continuar existindo e outras pessoas vão morar onde a gente mora, possivelmente outras pessoas vão vestir as roupas que a gente já vestiu, vão dirigir o carro que a gente dirigiu, vão andar no trem que a gente andou, a vida vai continuar acontecendo, então é importante também que a gente chegue nessa conclusão, e eu acho que a Coco Mellors, ela consegue fazer isso muito bem nos livros dela, sabe? É aquela coisa de se priorize, mas nem tanto. Se valorize, mas também reconheça a sua inferioridade em muitas coisas. Você não é um fodão de tudo, pra tudo. Gente, enfim. Uma leitura, assim, eu acho que Cleópatra Frankenstein trabalha muitos outros assuntos. Eu acho que ela toca em várias questões, né, no livro. Esse, eu acho que ele é muito mais focado nessa dinâmica familiar e na questão da relação com abuso de substâncias. Assuntos que eu amo. Pensar, falar sobre, ler sobre, refletir sobre e tal. Então eu acho que eu amo Cleópatra Frankenstein. Amo. Mas eu acho que as Irmãs Blue, ela consegue se aprofundar muito mais nos poucos assuntos que ela decide tratar. Entendeu? Ela vai falar de relacionamento, vai falar de fidelidade, vai falar de um monte de outras coisas. De maternidade, de paternidade. Ainda assim, ela vai tocar em vários assuntos. Mas eu acho que eles se conectam mais e ela constrói um prisma tão bem construído que tudo encaixa. Então, esse problema aqui tem essa raiz daqui, que tem esse lugar daqui, que tem uma obra-prima. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer... é uma obra-prima. Assim, realmente, pra mim, chorei. O final desse livro, eu chorava. Gente, eu até contei pros apoiadores. Eu chorei de gemer. De fazer assim, ó... Não foi só a lágrima no céu não tava rolando. Eu realmente tive que, né? Eu tive que dar uma gemidinha. Foi necessário pra eu conseguir colocar as minhas emoções pra fora. 5 estrelas, favoritado. Um dos melhores livros do ano. Um dos melhores livros da vida. Eu tô cansado de falar isso, que eu tenho lido livros muito bons. Mas é porque eu fico feliz que as editoras me chamam pra trabalhar livros que eu falo assim, cara, que eles sabem. Eles olham pra mim e pensam assim, peraí, o que esse daqui... se a gente der pra ele não vai gostar. Então eu sinto que a curadoria tá sendo muito boa, o que é muito bom pra mim, que daí eu não preciso me preocupar, entendeu? Eu leio a sinopse, confio na editora, é uma editora que eu já conheço, já trabalho, já sei que eles já me conhecem, então eu já vou mais de boa. Fora que Coco Mellors já é uma autora que eu, assim, gente, eu tô apaixonado por essa mulher. Tipo, eu tô apaixonado. Please Come to Brazil, primeiro ponto. E segundo ponto, todos os livros que essa moça lançar eu vou ler. A não ser que ela consistentemente lance livros que eu não gosto. Mas por enquanto, gente,
gente, por favor, se você não leu ainda Cleopatra Frankenstein, esse é o momento. Mas assim, não tem nenhuma conexão, tá? Não tem nenhum, não é o Cocomelon's Verse, não. Não tem, um personagem aqui, ou se tem, eu não presto atenção. Nenhuma relevância. Então pode ler em qualquer ordem que você quiser, mas As Irmãs Blue se tornou meu preferido. É isso, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, não se esquece, hein? Tchau, tchau.